9 frases que entregam pessoas com inveja e como esquivar delas. Estoicismo. A inveja não ataca, ela comenta. A inveja raramente tenta te derrubar de frente. Ela prefere algo mais sutil. Ela comenta. Ela observa sua vida, seu progresso, sua tranquilidade e tenta te tirar do eixo com frases aparentemente normais. Não é ódio declarado. É desconforto disfarçado. A maioria das pessoas invejosas não quer destruir você, quer diminuir o que você representa. Quer plantar dúvida, frear seu avanço, provocar insegurança. Você já sentiu isso. Saiu de uma conversa sem discussão, sem conflito, mas com a sensação estranha de ter sido atingido por algo invisível. Esse incômodo não vem do conteúdo da frase, vem da intenção por trás dela. O estoicismo ensina que o ataque mais perigoso não é o agressivo, é o que passa despercebido. Quem não aprende a ouvir com clareza, acaba reagindo emocionalmente, tentando se explicar, se justificar, se defender. E é exatamente isso que a inveja espera. Aqui você vai aprender a reconhecer essas frases, entender por que elas surgem e, principalmente, como não se deixar afetar por elas. Não para confrontar, não para julgar, mas para manter domínio interior. Quando você não perde o centro, a inveja perde o poder. Porque a inveja se revela mais na fala do que nas ações. Atitudes invejosas podem ser escondidas com facilidade. Ações podem ser controladas, ajustadas, disfarçadas. Mas a fala escapa. A inveja precisa se expressar porque carrega frustração interna. Quem inveja sente um conflito silencioso entre o que é e o que gostaria de ser. E esse conflito busca saída. A linguagem se torna o canal. Pequenos comentários, observações desnecessárias, comparações sutis. Nada parece grave isoladamente, mas o padrão revela muito. Marco Aurélio ensinava que a alma se manifesta naquilo que repete. Pessoas invejosas falam para aliviar a própria tensão, não para ajudar o outro. Por isso, a fala carrega ironia, minimização ou falsa preocupação. O estoico não se impressiona com o tom amistoso nem com a aparência de normalidade. Ele observa a direção da fala. Ela constrói ou enfraquece, esclarece ou confunde, apoia ou desestabiliza. Quando você entende que a inveja se revela mais na linguagem do que no comportamento explícito, passa a ouvir com outro nível de atenção. E essa atenção muda tudo. Você deixa de reagir no automático e começa a perceber quando uma frase não vem para somar, mas para tirar você do próprio caminho. O erro de confundir. Inveja com brincadeira ou sinceridade. Um dos erros mais comuns e mais custosos emocionalmente é tratar a inveja como se fosse apenas humor, sinceridade excessiva ou cuidado mal colocado. A mente prefere essa leitura porque ela preserva a harmonia aparente e evita conflito interno. Dizer para si mesmo que foi só uma piada, que a pessoa falou sem pensar ou que estava apenas sendo sincera, é mais confortável do que admitir que houve intenção por trás da fala. O estoicismo chama isso de fuga da percepção. Não por ingenuidade, mas por autoproteção emocional. Aceitar que alguém próximo sente inveja obriga você a reajustar expectativas, limites e exposição. E isso dói. A inveja se disfarça bem porque usa formas socialmente aceitas de comunicação. Ela se veste de humor leve, de comentário casual, de conselho que parece prudente. A frase vem acompanhada de um sorriso, de um tom amistoso, de uma justificativa que a torna quase impossível de questionar, sem parecer exagero da sua parte. É aí que o erro acontece. Você começa a julgar a frase pelo tom, e não pelo efeito. Pelo jeito que foi dita, e não pelo que provocou dentro de você. Marco Aurélio alertava que a mente precisa observar o impacto das coisas, não apenas a aparência delas. Se algo te desestabiliza de forma recorrente, não importa o quanto soe inofensivo, merece atenção. Quando a inveja se apresenta como brincadeira, ela tenta diminuir sem assumir responsabilidade. Se você reage, o outro se protege dizendo que era só humor. Se você se cala, a frase cumpre o papel de plantar dúvida. É uma posição confortável para quem fala. Nunca perde. O estoico percebe essa dinâmica porque não analisa apenas a intenção declarada, mas o padrão emocional criado ao longo do tempo. Uma piada isolada não define nada.
Uma sequência de comentários que sempre reduzem, relativizam ou ironizam suas conquistas, revela um movimento interno claro. O mesmo acontece quando a inveja se disfarça de sinceridade. A pessoa diz que está apenas sendo honesta, realista ou direta. Mas a sinceridade verdadeira busca clareza, não desânimo. Ela orienta, não enfraquece. Ela aponta caminhos, não cria insegurança. Epicteto ensinava que a fala virtuosa fortalece o caráter do outro, mesmo quando é firme. Quando a suposta sinceridade sempre gera dúvida, medo ou retração, algo está desalinhado. O erro está em aceitar a justificativa e ignorar o efeito. Há ainda o disfarce do cuidado. Frases que começam com preocupação, mas terminam com limitação. Palavras que parecem proteger, mas na prática freiam. Esse tipo de inveja é difícil de perceber porque se apoia na empatia. Você não quer parecer ingrato, insensível ou arrogante. Então absorve a fala, mesmo sentindo o incômodo. Sêneca alertava que muitas vezes o veneno vem misturado ao mel. O estoico aprende a separar o tom da intenção, a forma do conteúdo, a aparência do efeito real. Confundir inveja com brincadeira ou sinceridade mantém você vulnerável. Porque enquanto você tenta ser compreensivo, o outro descarrega a frustração. Enquanto você relativiza, o padrão se repete. O estoicismo não ensina a suspeitar de tudo, mas ensina a não se enganar repetidamente. Ele convida à observação honesta, sem drama, sem acusação, sem necessidade de confronto. Apenas ajuste interno. Quando você deixa de justificar o que te desestabiliza e começa a observar com sobriedade, algo se reorganiza. A mente fica mais firme, o centro se fortalece, e a inveja, que dependia da sua dúvida, começa a perder espaço. Porque pessoas boas são os alvos mais frequentes. A inveja não se dirige a quem está parado, ela se volta para quem avança. Pessoas boas, disciplinadas, silenciosas e focadas costumam se tornar alvos justamente porque não competem de forma explícita. Elas crescem sem alarde, constroem sem se exibir, colhem resultados sem humilhar ninguém. E é exatamente isso que incomoda. O progresso silencioso confronta quem vive em comparação constante. Ele expõe, sem palavras, aquilo que o outro não conseguiu sustentar em si mesmo. O estoicismo entende que a inveja nasce menos do ódio ao outro e mais da frustração consigo mesmo. Pessoas boas costumam ser empáticas, abertas e respeitosas. Elas escutam, relevam, dão o benefício da dúvida. Essa postura, embora virtuosa, pode se tornar vulnerável quando não vem acompanhada de discernimento. A inveja percebe isso. Ela percebe quem não reage de imediato, quem prefere manter a harmonia, quem evita conflitos desnecessários, e usa a linguagem como forma de teste. Pequenas frases, comentários sutis, observações deslocadas. Se encontram pouca resistência emocional, se instalam com mais frequência. Não por maldade consciente, mas porque encontram espaço. Marco Aurélio lembrava que a virtude não deve ser ingênua. Ser justo não significa ser desatento. Pessoas boas atraem inveja porque representam um espelho incômodo. Elas mostram que é possível avançar sem atropelar, crescer sem trair princípios, manter equilíbrio em meio ao caos. Para quem vive em conflito interno, isso gera desconforto. E o desconforto busca saída. A fala se torna essa saída. Não como ataque direto, mas como tentativa de diminuir o valor do que o outro construiu. Há também um fator importante ligado à ausência de ostentação. Quem ostenta, provoca competição direta. Quem cresce em silêncio, provoca comparação interna. A competição externa permite desculpas. A comparação interna exige confronto consigo mesmo. Por isso, o progresso discreto incomoda mais. Pessoas invejosas não atacam porque você falou demais, atacam porque você não precisou falar nada. O simples fato de seguir em frente, sem pedir aprovação, já é interpretado como afronta. O erro de muitas pessoas boas é tentar neutralizar a inveja sendo ainda mais compreensivas. Elas explicam demais, se justificam, minimizam as próprias conquistas para não gerar desconforto alheio. O estoicismo alerta contra isso. Epicteto ensinava que você não deve reduzir sua retidão para acomodar a confusão dos outros. Quando você diminui a si mesmo para manter a paz externa, perde a paz interna.
E ainda alimenta a dinâmica da inveja, que passa a perceber que pode avançar um pouco mais. Entender por que pessoas boas são alvos frequentes muda sua postura. Você para de levar certos comentários para o lado pessoal e passa a enxergá-los como reflexo do estado interno do outro. Isso não gera arrogância, gera sobriedade. Você não precisa se defender nem se afastar com raiva. Precisa apenas ajustar limites e reduzir exposição emocional. Sêneca ensinava que a tranquilidade nasce quando você não entrega sua paz à instabilidade alheia. Esse entendimento fortalece o centro. Você deixa de se culpar por provocar inveja e entende que crescer sempre gera algum nível de desconforto em quem observa. O estoico aceita isso sem endurecer o coração e sem se diminuir. Continua avançando com firmeza, mantendo virtude, disciplina e silêncio. E ao fazer isso, aprende uma lição essencial. Não é o seu sucesso que incomoda, é a lembrança silenciosa do que o outro deixou de se tornar. Quando você entende isso, a inveja perde o poder de te confundir, e você segue em frente com mais clareza, menos culpa e mais domínio interior. As 9 frases, não como lista, mas como mecanismo emocional. Quando se fala em frases que entregam pessoas com inveja, muita gente espera uma lista pronta, quase mecânica, como se bastasse identificar palavras específicas para resolver o problema. O estoicismo propõe algo mais profundo. O que revela a inveja não é a frase isolada, é o mecanismo emocional por trás dela. A mesma frase pode ser neutra em uma boca e carregada em outra. O que importa é a intenção recorrente, o efeito repetido, o padrão que se estabelece ao longo do tempo. Pessoas invejosas usam a linguagem não para comunicar, mas para regular emoções internas que não sabem lidar. Essas frases costumam surgir sempre nos mesmos momentos. Quando você avança, quando conquista algo, quando demonstra estabilidade ou autonomia. A fala aparece como comentário casual, mas carrega uma função clara: reduzir, relativizar ou frear. Não é um ataque frontal, é um ajuste silencioso. A frase tenta puxar você de volta para um nível onde o outro se sinta mais confortável. Marco Aurélio ensinava que o ser humano reage mal ao que ameaça sua autoimagem. A inveja nasce quando o progresso alheio expõe uma lacuna interna. O mecanismo é quase sempre o mesmo. A frase parece neutra, mas desloca o foco da sua conquista para um risco, um problema ou uma limitação. Ou transforma seu mérito em sorte, coincidência ou exagero. Em outros casos, tenta gerar dúvida sobre o próximo passo, como se avançar mais fosse imprudente. O efeito não é imediato, mas cumulativo. Você começa a pensar demais, a se explicar, a se justificar internamente, e enquanto você se questiona, o outro alivia a própria tensão. Sêneca alertava que palavras que enfraquecem o ânimo não são inocentes, mesmo quando soam educadas. A inveja raramente diz: "Eu queria estar no seu lugar". Ela diz: "Não sei se isso é tão bom assim. Talvez você esteja indo rápido demais. Vamos ver se isso dura". São frases que não atacam diretamente, mas corroem a confiança. O erro é tratá-las como comentários isolados. O estoico observa o conjunto. Ele nota que a fala nunca fortalece, nunca celebra plenamente, nunca sustenta alegria pelo outro. Sempre há um porém. Outro aspecto desse mecanismo é a repetição estratégica. A inveja não precisa ser constante para ser eficaz. Ela aparece de forma intermitente, suficiente para manter a dúvida viva. Quando você começa a se sentir mais seguro, a frase volta. Quando você demonstra convicção, surge uma observação que tenta relativizar. Epicteto ensinava que a mente perde força quando aceita impressões repetidas sem exame. O estoico aprende a examinar. Ele não reage à frase, reage ao padrão. É por isso que reduzir esse tema a uma lista empobrece a compreensão. As chamadas 9 frases representam, na verdade, 9 funções emocionais recorrentes da inveja. Frases que minimizam, que alertam sem fundamento, que ironizam, que fingem apoio enquanto plantam dúvida. O estoico não memoriza palavras, ele treina percepção. Ele se pergunta: essa fala me fortalece ou me enfraquece? Me traz clareza ou confusão? Me incentiva a avançar com virtude ou a recuar por medo? Quando você começa a enxergar a inveja como mecanismo emocional, algo muda profundamente.
Você para de discutir conteúdo e passa a observar intenção. Para de explicar conquistas e passa a protegê-las. Não porque são frágeis, mas porque não precisam de validação externa. Marco Aurélio lembrava que aquilo que é sólido não precisa ser defendido o tempo todo. O crescimento verdadeiro se sustenta no silêncio e na constância. Esse entendimento prepara o terreno para os próximos passos. A partir daqui, você não vai apenas reconhecer frases, vai compreender por que elas surgem e como não se mover emocionalmente diante delas. A inveja perde força quando encontra alguém que não entra no jogo, não se justifica e não reduz a própria luz para aliviar a sombra alheia. Esse é o início da verdadeira esquiva estoica. Não fuga, não confronto. Clareza e firmeza interior. Quando a inveja tenta diminuir suas conquistas. A inveja raramente nega suas conquistas de forma direta. Ela prefere algo mais eficiente. Ela diminui. Transforma esforço em acaso, disciplina em sorte, mérito em exagero. A frase não diz que você não merece, mas sugere que não é tão grande assim. E essa sugestão, repetida com calma, tem um efeito corrosivo. O estoicismo ensina que aquilo que é constantemente relativizado acaba sendo internalizado. Quando você começa a aceitar a diminuição externa, corre o risco de reduzir a própria percepção do que construiu. Esse tipo de fala surge quase sempre depois de um avanço. Não aparece quando você está parado. Aparece quando algo deu certo. A conquista cria um desequilíbrio interno em quem observa. Em vez de lidar com esse desconforto, a inveja tenta reequilibrar a situação puxando o outro para baixo. Marco Aurélio lembrava que pessoas incapazes de elevar a si mesmas tentam nivelar o mundo ao redor. Diminuir a conquista alheia é uma forma de restaurar uma sensação de controle interno. As frases usadas nesse momento costumam parecer racionais. Elas apelam para o bom senso, para a prudência, para o realismo. Mas o efeito é sempre o mesmo. Reduzem o peso do que foi conquistado. O esforço some da narrativa. A constância desaparece. Fica apenas a ideia de que foi algo circunstancial. Quando você escuta isso repetidamente, pode começar a se questionar. Será que foi tudo isso mesmo? Será que não exagerei? Será que não foi apenas sorte? A inveja não precisa convencer você de nada, basta plantar a dúvida. Sêneca alertava que o elogio falso é tão perigoso quanto a crítica velada. Ambos distorcem a percepção. A diminuição constante tem como objetivo desorganizar sua relação com o próprio mérito. Se você passa a acreditar que o que conquistou não foi tão relevante, tende a se expor mais, a explicar mais, a buscar validação. E quanto mais você se explica, mais material entrega para novas tentativas de redução. O estoico entende que a melhor resposta à diminuição não é a defesa, mas a manutenção da postura. Outro ponto importante é que a inveja costuma minimizar usando comparações. Ela desloca o foco do seu caminho para o caminho de outros. Sempre existe alguém que fez mais, mais rápido, com menos esforço. Essa comparação não busca perspectiva, busca desvalorizar. Epicteto ensinava que comparar destinos diferentes é um erro lógico e emocional. Cada pessoa caminha com circunstâncias, capacidades e tempos próprios. A inveja ignora isso porque precisa de um parâmetro externo para reduzir o valor do que você fez. Quando você reconhece esse mecanismo, deixa de reagir emocionalmente. Não sente mais a necessidade de convencer, nem de provar. Marco Aurélio escrevia que aquilo que é bom por si mesmo não depende do aplauso ou da validação alheia. O estoico mantém a consciência do próprio esforço, sem transformá-lo em orgulho, mas também sem permitir que seja apagado por comentários externos. Ele sabe o que atravessou, o que suportou, o que construiu. E isso basta. Diminuir conquistas é uma tentativa de frear movimento. Se você desacredita do próprio avanço, tende a parar ou a avançar com medo. A esquiva estoica aqui é interna. Você não rebate a frase, não entra na comparação, não se explica. Apenas segue. A consistência é a resposta mais poderosa à diminuição. Com o tempo, a fala perde força porque não encontra reação. E a inveja, que precisava do seu envolvimento emocional para operar, fica sem espaço. Esse capítulo marca um ponto importante da jornada. Você começa a perceber que muitas frases não querem dialogar, querem interferir. Ao reconhecer isso, você recupera domínio interior. Não precisa endurecer, nem se afastar drasticamente. Basta manter clareza.
E quando a clareza se mantém, a inveja não encontra onde se apoiar. Você segue avançando, silenciosamente, sustentado pelo que sabe que construiu. E isso, para o estoico, é mais do que suficiente. Se em algum momento deste vídeo você se reconheceu em uma situação parecida, pare e reflita. Perceber esses padrões muda a forma como você se posiciona no mundo. Se isso está fazendo sentido, continue até o final. Porque a parte mais importante não é identificar a inveja. É não entrar no jogo dela. Quando a inveja se disfarça de conselho. A inveja mais eficaz não parece inveja. Ela se veste de cuidado. Vem na forma de conselho, de alerta, de preocupação aparentemente sincera. A frase começa com boa intenção e termina com limitação. Não acusa, mas insinua. Não proíbe, mas desencoraja. O efeito é sutil e por isso perigoso. O estoicismo ensina que nem todo conselho busca o seu bem. Alguns buscam aliviar a tensão interna de quem fala. Quando alguém sente desconforto diante do seu avanço, oferecer um conselho é uma maneira socialmente aceitável de intervir no seu caminho sem assumir oposição direta. Esses conselhos surgem em momentos específicos. Quando você demonstra convicção, quando está prestes a dar um passo adiante, quando algo começa a se consolidar. A fala aparece como prudência excessiva, como cuidado antecipado, como tentativa de te proteger. Mas observe o resultado. Em vez de clareza, surge dúvida. Em vez de foco, surge hesitação. Marco Aurélio lembrava que a razão deve orientar a ação, não o medo disfarçado de cautela. Quando o conselho gera retração constante, algo está desalinhado. O mecanismo é sempre o mesmo. A frase não nega sua capacidade, mas questiona o momento. Não diz que você não pode, mas sugere que talvez não deva agora. A decisão fica suspensa. Você começa a pensar demais, a revisar escolhas que já estavam claras. E enquanto você se reorganiza internamente, o outro alivia o próprio desconforto. Epicteto ensinava que o maior erro é permitir que a opinião alheia substitua o próprio julgamento. O estoico escuta, considera, mas decide com base em critérios internos, não na ansiedade do outro. Há também um aspecto moral nessa dinâmica. O falso conselho costuma apelar para responsabilidade, humildade ou prudência como valores absolutos, ignorando contexto e intenção. Ele coloca você na posição de quem precisa provar que não é imprudente, arrogante ou inconsequente. A conversa deixa de ser sobre o caminho e passa a ser sobre a sua legitimidade em seguir. Sêneca alertava que, quando a virtude é usada para frear o crescimento, ela foi distorcida. A prudência verdadeira orienta, não paralisa. Outro sinal importante é a recorrência. Um conselho genuíno pode ser dado uma vez. Quando se repete sempre que você avança, deixa de ser orientação e passa a ser interferência. O estoico observa esse padrão sem se envolver emocionalmente. Ele não rejeita o conselho com agressividade, nem o absorve sem exame. Ele observa o efeito acumulado. Se o conselho sempre aponta para recuo, se nunca incentiva a continuidade, se sempre enfatiza riscos sem reconhecer esforço, há ali mais projeção do que cuidado. A esquiva estoica, nesse caso, não é confronto. É autonomia silenciosa. Você escuta, agradece se for adequado, e segue com base no que já havia decidido. Não entra em longas explicações, não busca convencer, não tenta justificar cada passo. Marco Aurélio escrevia que a melhor defesa do caminho escolhido é caminhar. O tempo expõe a diferença entre conselho e interferência. Quem aconselha de verdade aceita quando o outro decide diferente. Quem interfere, insiste, pressiona, retorna ao tema com novas preocupações. Quando você aprende a diferenciar cuidado de controle, sua postura muda. Você passa a ouvir com atenção, mas decide com firmeza. Não se sente culpado por avançar, nem arrogante por não acatar toda a opinião. Entende que crescer exige assumir riscos calculados, não se esconder atrás da cautela alheia. O estoico não se move por medo disfarçado de sabedoria. Ele se move por razão alinhada à virtude. Esse entendimento fortalece sua autonomia. O conselho invejoso perde efeito quando encontra alguém que confia no próprio discernimento. Não porque ignora opiniões, mas porque não terceiriza decisões. A partir daqui, você começa a esquivar sem atrito, sem desgaste, sem conflito, apenas seguindo. E quando você segue com constância,
O conselho que não era conselho se esgota, porque não encontra onde se apoiar. E o seu caminho, livre de interferências sutis, volta a ficar claro diante de você. Como esquivar sem confrontar. A maior vantagem de quem entende a inveja é que não precisa enfrentá-la diretamente. O confronto quase sempre alimenta aquilo que você tenta evitar. Pessoas invejosas não buscam diálogo honesto, buscam reação. Quando você rebate, se explica ou tenta provar algo, entra no campo emocional que elas conhecem bem. O estoicismo ensina uma estratégia mais elevada. Não lutar, não fugir, mas não se mover. A verdadeira esquiva não é externa, é interna. Você muda a forma como responde, não para vencer a conversa, mas para não ser puxado para dentro dela. Esquivar sem confrontar começa com a recusa silenciosa de se justificar. A inveja se fortalece quando você sente necessidade de explicar demais suas escolhas, conquistas ou decisões. Cada explicação longa entrega informação, emoção e abertura para novas interferências. Marco Aurélio lembrava que quem está seguro do próprio caminho não precisa narrá-lo o tempo todo. O estoico responde pouco, de forma simples, sem emoção adicional. Não porque está escondendo algo, mas porque não deve nada à curiosidade ou ao desconforto alheio. Outro ponto essencial é não corrigir o invejoso. Muitos sentem o impulso de esclarecer mal-entendidos, ajustar percepções ou mostrar que a leitura do outro está errada. Isso raramente funciona. A inveja não nasce da falta de informação, nasce do conflito interno de quem observa. Epicteto ensinava que você não deve tentar endireitar o que não depende de você. A mente estoica entende que cada pessoa enxerga a realidade a partir do próprio estado interior. Tentar mudar isso com argumentos é desperdiçar energia. A esquiva também envolve reduzir acesso. Pessoas invejosas se alimentam de proximidade excessiva. Quanto mais sabem, mais comentam. Quanto mais acompanham, mais interferem. O estoico não anuncia planos, não compartilha processos em andamento, não expõe fragilidades a quem não provou lealdade. Isso não é frieza, é prudência. Sêneca alertava que nem todos merecem acesso ao que você está construindo. O silêncio estratégico protege o que ainda está em formação. Outro aspecto poderoso da esquiva é a neutralidade emocional. A inveja procura sinais de impacto. Um olhar, uma explicação defensiva, uma mudança de tom. Quando não encontra isso, perde força. Você pode ouvir uma frase enviesada e responder com serenidade, sem ironia, sem rigidez, sem concordar nem discordar. Essa neutralidade desarma. Não há atrito, não há combustível. A conversa segue, mas o jogo psicológico não acontece. Esquivar sem confrontar exige confiança interna. Exige que você saiba para onde está indo, mesmo que ninguém valide. Exige que você tolere o desconforto de não se explicar. Marco Aurélio escrevia que a maior prova de força é manter o rumo quando ninguém está aplaudindo. Quando você faz isso, algo interessante acontece. A inveja se revela por si mesma. Não porque você acusou, mas porque ela não conseguiu te mover. Com o tempo, essa postura redefine suas relações. Pessoas que se aproximavam apenas para comentar se afastam. Pessoas que respeitam passam a observar em silêncio. Você não perde conexões valiosas, apenas filtra ruídos. A esquiva estoica não cria conflitos, cria espaço. E nesse espaço, você volta a ouvir a própria razão com clareza. Esse capítulo marca a virada prática do conteúdo. Até aqui, você aprendeu a perceber a inveja. Agora começa a aprender a não ser afetado por ela. Sem discursos, sem confrontos, sem desgaste emocional. Apenas mantendo o eixo. Quando você não reage, não se justifica e não se expõe além do necessário, a inveja perde função. E quando ela perde função, deixa de ser problema. Você segue. E seguir, com firmeza e silêncio, é a resposta mais forte que existe. O silêncio e a indiferença como proteção. A inveja precisa de reação para sobreviver. Ela se alimenta de respostas emocionais, de explicações excessivas, de tentativas de defesa. Quando encontra silêncio, perde direção. O silêncio consciente não é ausência de força, é presença de domínio interior. O estoicismo sempre tratou o silêncio como uma forma elevada de poder.
porque ele impede que a mente seja arrastada por impulsos externos. Marco Aurélio lembrava que você não é obrigado a reagir a tudo o que chega até você. Nem toda frase merece continuidade. Nem todo comentário exige resposta. A indiferença estoica não é desprezo, é escolha. Você escolhe não se envolver com aquilo que não contribui para sua virtude, sua clareza ou seu propósito. Pessoas invejosas costumam testar limites com pequenas provocações disfarçadas. Quando encontram silêncio, sentem desconforto. Não porque foram ignoradas, mas porque perderam o controle da dinâmica. Sem resposta, a fala perde função. Sem função, a inveja se expõe ou se dissolve. O silêncio também protege porque evita que você revele demais. Muitas pessoas falam para aliviar tensão interna, e ao falar demais, acabam entregando planos, dúvidas e fragilidades a quem não deveria ter acesso. O estoico fala pouco, observa muito. Sêneca ensinava que palavras devem ser usadas como remédio, na dose certa. O excesso vira veneno. Ao se calar, você preserva energia, mantém foco e impede que comentários externos influenciem decisões ainda em construção. A indiferença, quando bem aplicada, cria um filtro natural. Pessoas que se aproximavam apenas para comentar, diminuir ou interferir, começam a se afastar. Não por conflito, mas por falta de retorno emocional. Já as pessoas que respeitam seu caminho entendem o silêncio como maturidade, não como rejeição. Esse filtro é silencioso e eficaz. Ele não exige explicações nem justificativas. Outro ponto essencial é que o silêncio impede a escalada emocional. Muitas situações se tornam problemas apenas porque alguém respondeu no calor do momento. A inveja provoca para gerar reação, e a reação cria desgaste. O estoico interrompe esse ciclo. Ele percebe a tentativa de provocação, mas não a transforma em evento. A frase passa, o silêncio permanece. Epicteto ensinava que você sempre pode escolher não transformar uma impressão em perturbação. Com o tempo, essa postura fortalece o centro. Você se torna menos reativo, mais seletivo e mais firme. O silêncio deixa de ser esforço e passa a ser natural. Não porque você se fechou, mas porque aprendeu a escolher melhor onde investir atenção. A inveja perde impacto quando encontra alguém que não se explica, não se defende e não se desvia do próprio caminho. Esse capítulo prepara o terreno para um entendimento ainda mais profundo. A verdadeira proteção contra a inveja não está em enfrentá-la, mas em não permitir que ela dite o ritmo das suas ações. Quando você domina o silêncio e a indiferença consciente, algo muda definitivamente. Você não apenas esquiva da inveja, você se torna inacessível a ela. E isso não exige isolamento, apenas clareza. Clareza de quem você é, de onde está indo e do que merece sua energia. Porque tentar se defender só te coloca no jogo. Toda vez que você tenta se defender de uma fala carregada de inveja, você aceita, mesmo sem perceber, a regra do jogo do outro. A defesa parte do pressuposto de que há algo a ser explicado, corrigido ou justificado. E é exatamente isso que a inveja procura provocar. Ela não quer verdade, quer movimento emocional. Quando você entra em modo defensivo, entrega o controle da situação. O estoicismo ensina que quem define o terreno do confronto já venceu metade da batalha. E o terreno da inveja é sempre emocional. Defender-se parece lógico à primeira vista. Você quer ser compreendido, quer corrigir uma leitura injusta, quer mostrar que a frase não faz sentido. Mas a inveja não opera no campo da lógica. Ela opera no campo da comparação, da frustração e do desconforto interno. Por isso, qualquer explicação tende a ser reinterpretada, distorcida ou usada como novo ponto de ataque. Marco Aurélio alertava que não se deve tentar convencer quem não está interessado em compreender. A tentativa de defesa prolonga a interação e fortalece a dinâmica que deveria ser encerrada. Quando você se defende, também corre o risco de expor demais. Na tentativa de justificar uma escolha ou conquista, você revela processos, fragilidades, dúvidas que não deveriam estar disponíveis. A inveja se alimenta dessas brechas. Ela observa, memoriza e retorna depois com novas frases, agora mais precisas. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você para de explicar sua vida a quem não caminha com você.
Explicação constante é sinal de dependência de aprovação. Outro efeito da defesa é o desgaste interno. Mesmo quando você vence a discussão, sai cansado, irritado ou confuso. A mente permanece presa ao episódio, revivendo a conversa, pensando no que poderia ter dito melhor. A inveja, nesse ponto, já cumpriu seu papel. Ela te tirou do centro. O estoico percebe isso rapidamente. Ele entende que paz interior vale mais do que ter razão momentânea, e por isso escolhe não entrar no jogo. A defesa também cria um hábito perigoso. Você passa a antecipar críticas, a se explicar antes mesmo de ser questionado. Isso enfraquece sua postura e comunica insegurança. Pessoas invejosas percebem esse padrão e intensificam a interferência. Sêneca alertava que quem se justifica demais acaba se acusando sem perceber. O estoico, ao contrário, fala quando há propósito, não quando há provocação. Não se defender não significa aceitar acusações ou concordar com distorções. Significa não validar uma dinâmica que não leva a lugar algum. Você escuta, observa e segue. O silêncio, nesse contexto, não é submissão, é soberania. Marco Aurélio escrevia que ninguém pode te ferir sem o seu consentimento interno. A defesa emocional é uma forma de consentimento. A ausência dela preserva o domínio. Quando você para de se defender, algo muda no ambiente. As frases perdem força. As tentativas de provocar diminuem. Não porque a inveja desapareceu, mas porque não encontra retorno. E aquilo que não gera retorno tende a se extinguir. Você não precisa vencer discussões invisíveis. Precisa manter clareza e direção. O estoico entende que a vida não é um tribunal onde tudo precisa ser explicado, mas um caminho onde o essencial é seguir com coerência. Esse capítulo fecha um ciclo importante. Você aprende que esquivar da inveja não é reagir melhor, mas reagir menos. Não é falar mais, mas falar com critério. Quando você abandona a necessidade de defesa, assume uma posição mais elevada. A inveja, que dependia da sua resposta para existir, fica sem espaço. E você, livre desse ruído, recupera energia para o que realmente importa. Seguir em frente, com firmeza e serenidade, é a forma mais clara de sair do jogo sem anunciar vitória. Se este conteúdo te ajudou a enxergar com mais clareza, faça parte dessa família que busca força mental, domínio emocional e lucidez. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a crescer, sem se justificar e sem andar mais no erro emocional. Aqui a gente não reage por impulso. A gente pensa, observa e segue.